básico, ele tem basicamente duas funções. É ajustar a temperatura e a exposição da sua imagem. A temperatura é a cor base da sua imagem e ela deve ser definida de acordo com a cor da iluminação que você usou na hora de fazer a fotografia. Então, se você usou uma luz natural do dia, a luz natural do dia, num dia ensolarado, ela tem uma temperatura, uma cor, a luz tem uma cor relativamente branca. Ela é uma cor que não é azulada e não é amarelada. E a cor branca, a temperatura para a luz branca é em torno de 5.500 Kelvin. Valor em graus aqui. Inclusive, você tem algumas pré-definições, ó. Posso colocar aqui luz do dia, ó, 5.500. É mais ou menos a temperatura padrão para a luz branca do dia, tá? A luz do flash também é branca, então você também vai usar em torno de 5.500. Claro que você pode variar um pouco. Por exemplo, eu gosto de uma foto mais fria, então eu posso esfriar ela um pouco assim. Ou eu gosto de uma foto mais quente, então eu posso esquentar ela um pouquinho mais. Eu só não posso usar a temperatura como a minha ferramenta, como se fosse uma ferramenta de colorização. Ela não é. Ela serve para neutralizar as cores da sua foto. Se eu usei uma luz amarela, eu vou precisar usar uma temperatura bem baixa para essa luz amarela ficar neutra, para ela ficar cinza. Se eu usei uma luz azul, eu preciso subir essa temperatura para ela ficar cinza. O objetivo da temperatura é neutralizar a cor da luz que você usou. E aí você pode pender um pouco para o lado que você gosta mais, se é mais quente ou mais frio, mas não é uma ferramenta de colorização isso daqui, tá? Nesse caso aqui, eu usei uma luz de LED, uma luz branca de LED, então eu já tô com a temperatura ideal, eu já configurei lá na câmera. E eu tenho o colorir aqui que serve como um apoio da temperatura, porque muitas vezes você tem uma cor e aí na verdade não tá nem amarelo, não tá nem azul, ela tá meio verde. Aí você tem que entrar com magenta. Ou ela tá verde, ou ela tá magenta, aí você tem que entrar com o verde, tá? Nesse caso aqui, eu não vou mexer na temperatura porque eu já ajustei lá na hora de fazer a foto. E aí o que me deixa depois com a exposição. E a exposição é luz, tá? Exposição é luminosidade. E eu tenho ferramentas aqui para trabalhar a exposição de maneira global, ou seja, na foto inteira, com essa ferramenta aqui da exposição. Mas eu posso trabalhar também de maneira individual, de acordo com cada faixa de luminosidade. Quais são as faixas de luminosidade? Vamos para o histograma. O histograma, ele é um mapa da sua foto, tá? Ele tem um gráfico que te diz a quantidade de pixels que você tem, a quantidade de informação que você tem nessa foto em cada faixa de luminosidade. E as faixas de luminosidade são 5. Eu começo da esquerda para a direita. Pretos, ou seja, pixels muito escuros, praticamente pretos, como o olho dela aqui, como a parte mais escura do cabelo entra nesse cantinho esquerdo. Depois eu tenho sombras, tá? E nas sombras eu vou ter áreas mais escuras, mas que não são tão escuras quanto os pretos. E aqui, ó, eu já tenho muita informação. Olha como eu tenho bastante gráfico aqui, né? Depois eu tenho a exposição, que aqui ela fica mais centralizada e dá a entender que você vai estar trabalhando aqui, que aqui são informações mais de meios tons, né, que não são nem claros nem escuros, como por exemplo a pele, como por exemplo as folhas, era para ser informações de meios tons. Mas a verdade é que a exposição, ela ajusta a exposição da imagem inteira, tá? Se eu mexer, por exemplo, nos pretos, eu vou estar modificando os pixels mais escuros da imagem. Se eu mexer nas sombras, eu vou estar modificando os pixels de sombras, tá? Só aquela região ali, ó. Porém, se eu mexer na exposição, eu não vou modificar só o centro, só os meios tons, eu vou modificar a imagem inteira. Olha como o histograma ele se desloca, para a direita é claro, para a esquerda é escuro. Direita claro, esquerda é escuro, tá? Então exposição é a exposição geral. E depois eu tenho realces, que são as áreas mais clarinhas, e tem os brancos, que são as áreas muito claras. E o objetivo aqui é recuperar informação, porque quando a gente fotografa, há divergência de luz. Então vai ter áreas mais escuras e áreas mais claras, e o nosso objetivo é fazer com que a nossa fotografia fique rica em informação, tanto nas áreas de baixa luminosidade, quanto nas áreas de alta luminosidade. E aí quando você fotografa com luz natural, principalmente, isso se torna um desafio, porque você tem o céu, que tem muita exposição, e você tem sombra na terra. E aí se você enquadra o céu, você tem o céu estourado, e a pessoa fica escura. E aí você precisa equilibrar isso nesse momento aqui, tá? Então olha só. A exposição, você sempre vai escolher ela de uma maneira que fique intermediária. Você não pode priorizar, por exemplo, aqui, vamos pegar um outro exemplo. Clássico exemplo de muita luz e pouca luz, tá? Acontece muito com luz natural. Se eu tivesse um flash aqui,
Se eu quisesse usar um flash, né, eu não usei porque eu não tenho usado muito, não quis usar. Mas o papel do flash seria justamente isso, eu escurecer a exposição inteira e jogar uma luz nela ali que ia ficar muito escura. Só que eu posso fazer uma parte disso na pós-produção também se eu conhecer ali o meu equipamento e conhecer o meu arquivo. Então o que acontece? Eu não posso vir aqui na exposição, ó, tá vendo que o histograma está deslocado para a direita? E quando ele está deslocado e ele está atingindo a extremidade do quadro, significa que tem informação que continuaria para cá, ó. Só que tudo que está para fora desse quadro é o que eu não estou vendo. Então significa que se eu tô com a informação aqui, o gráfico batendo na parede, é porque eu tô estourando o branco. Se está batendo na parede direita. Se está batendo na parede esquerda, significa que eu estou tendo preto absoluto, 100% preto em algumas regiões. E aí como que eu faço para saber onde que está estourando branco ou onde está fechando preto? Eu aperto nesse triângulo que tem aqui, ó. Nesse triângulo que tem aqui. Aqui ele vai me mostrar em vermelho as áreas que estão estouradas, ó. Então se eu iluminar mais ainda, ó, vai estourar mais. Tá? E o meu objetivo é que não tenha nada estourado na foto, a menos que seja proposital. Por outro lado, eu posso ter o preto muito preto, e ele vai me mostrar em azul, ó. Onde o preto fica absoluto, tá? É onde está simplesmente preto, ó. Não tem mais textura, não tem mais nitidez, não tem mais informação nenhuma. É preto, tá? E aí o que acontece? A exposição é onde eu vou ajustar a iluminação generalizada da imagem. E aqui eu não posso priorizar somente uma faixa de luminosidade. Por exemplo, eu não posso priorizar aqui as minhas altas luzes, querendo proteger elas e recuperar a informação, sendo que para isso eu tenho que sacrificar as minhas baixas luzes. Ou seja, ficou escuro demais, tá? Ao mesmo tempo que eu não posso iluminar tudo aqui para deixar ela bem iluminada, sendo que eu vou perder o céu. Não que eu não possa, né? Vocês estão entendendo. Se você quer deixar o céu branco e quer que apareça somente ela, você pode. Você vem aqui, estoura tudo, contrasta só o preto dela aqui, ó. E aí você tem isso aqui, tá? Se é isso que você quer, você pode fazer, tá? Mas, na maioria dos casos, o seu objetivo vai ser de deixar a sua foto mais rica em informação. Então, o que você vai fazer? Ao invés de priorizar um ou outro, você vai achar um meio termo, que é um pouco abaixo aqui, ó. Eu vou usar um meio termo, onde eu consigo ver o sol, onde eu consigo ver o céu e eu consigo ver ela. E aí depois, eu vou pular esse contraste aqui, ó. Esse contraste ele não é legal de usar no início, né? Por quê? Porque ele vai fazer exatamente o contrário, ele vai deixar o preto mais preto e o branco mais branco. Então se você der contraste, você vai estar perdendo mais informação. Depois, no final da edição, se você sentir um pouco de falta de contraste, você vem aqui e aumenta um pouco. Mas nesse momento, muitas vezes, eu acabo baixando o contraste. Sim, eu baixo o contraste, porque aí ele vai estar iluminando um pouquinho o preto e escurecendo um pouquinho os brancos. E aí depois eu vou trabalhar nos realces, sombras brancos e pretos, que são referentes às faixas de luminosidade do histograma. Então eu vou ver o que eu quero para cada um deles, né? Realces é o fundo, tá? É as luzes. Tá muito claro, então eu vou baixar. Tá vendo que tem uma parte que não volta? Aquilo ali já era, ficou branco demais. Não vai voltar. E eu quero iluminar um pouco ela, então eu vou abrir as sombras. Olha só como equilibrou. Agora, os brancos e pretos, eles trabalham com os extremos, então eu não uso muito eles para recuperar informação, porque a foto ela tende a ficar um pouco aguada, sabe? Então eu baixo só um pouquinho ou eu subo só um pouquinho para dar contraste, tá? Então eu vou baixar um pouquinho. E os pretos eu vou baixar um pouquinho também para ganhar um contraste de volta, ó. Só no preto. Agora, se eu sentir que essa foto está faltando contraste, eu posso aumentar um pouquinho. E eu ainda tenho outras ferramentas para fazer isso, como curvas, por exemplo. Tá? Baixei os realces. E agora eu tenho uma foto muito mais equilibrada. Olha como ela era e olha como ela está agora. E recuperando essa informação do azul, lá mais para frente, depois eu vou poder ir no HSL. E se eu quiser deixar um azul mais dramático, ó, eu baixo a luminância e troco um pouco da tonalidade. Ó. Quero deixar um azul mais bonito, eu ajusto ele nesse momento aqui. Tá? Só que você precisa ver ele. E se você não fizer uma boa revelação básica, você não vai ver. Depois, a gente tem ferramentas de presença, onde eu posso colocar mais textura ou tirar mais textura. Eu não costumo usar muito isso. Tá? Posso colocar mais claridade, que é um contraste mais agressivo, mais fino, né? Ou menos. E eu posso colocar mais desembaçar, que é um contraste muito agressivo e que traz um pouco de saturação também. Então eu posso colocar um pouquinho aqui. Beleza. Olha só, antes e depois, tá?
Essa é a revelação básica, galera. Eu ainda tenho vibração e saturação aqui que servem para adicionar cor, né? Então, o saturação ele vai adicionar cor em todas as cores, sem nenhum critério. E o vibração é como se fosse uma saturação mais inteligente, porque ele vai evitar saturar tons de pele. Então, eu sempre dou preferência para usar o vibração ao invés do saturação, tá? E aí, é isso. A revelação básica é isso. É você ajustar o balanço de branco e extrair o melhor resultado de exposição da sua imagem. Então vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Essa foto. Eu não tenho céu, essa daqui estourou completamente, ó. Mesmo que eu baixe a exposição, o céu vai continuar estourado. Então aqui eu vou priorizar somente a parte de baixo. Eu baixo um pouco dos realces, baixo um pouco dos pretos para dar contraste. Posso até aumentar um pouco do contraste aqui, já que eu não tenho por que me preocupar com o céu, já perdi ele mesmo. Vou subir um pouco da temperatura, achei que ficou muito fria. E vou colocar um pouquinho de magenta. Pronto. Essa é a revelação básica dessa foto, tá? Posso colocar um claridade aqui para deixar mais marcadinha. Um pouco de vibração para dar uma cor mais forte. Mas essa é... Ó, posso até estourar mais o fundo, já que está estourado mesmo, não tem como recuperar. Então estoura de verdade, ó. Essa então seria a revelação básica de uma foto como essa. Vamos ver outra? Olha só. Aqui eu já não tenho muito estourado, tá? Mas eu tenho pouco contraste. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o contraste, ó. Preciso recuperar realces? Talvez um pouquinho. Preciso recuperar sombras? Eu acho que não. Essa roupa dela não precisa de detalhe. É uma roupa preta. Então vou deixar a sombra zerada. Brancos. Vou jogar um pouquinho positivo para iluminar mais os brancos. E o preto um pouquinho negativo. Então essa foto eu só apliquei contraste. Eu não precisei recuperar praticamente nada.